No evento principal aqui da versão mais recente do jogo, né? Chamado Sabedoria e Sagacidade, que é o nome do evento. Esse é o evento principal, praticamente a gente vai dando uma Why do so faruzão e many uma people coroa make pra such gente, a... né? A gente tem que continuar aqui o evento e também fazer uma missão que liberou aqui lendária chamada Competição nas Areias. Inícios e fins, capítulo de Sagacidade e Sabedoria, ato 2, Competição nas Areias. Vá ao local secundário do evento na Vila Aru. O campeonato Inter da Chan entrou na segunda rodada. Esta rodada acontece no deserto. Vá até o local secundário do evento na Vila Aru para ver como vão as coisas. Mas antes de iniciar essa missão, eu vou fazer uma outra missão que eu tinha falado anteriormente que eu ia fazer, né? Que é de antes de ontem, que foi o dia que eu gravei a primeira parte desse evento principal. Eu vou fazer essa missão curta aqui chamada Aquilo de 20 anos atrás, que é a missão relacionada da Dory. Tá fazendo aqui rapidinho, olha, direto. Dando continuidade no que eu comecei naquele dia lá, no final do vídeo praticamente que eu comecei essa missão, né? Vamos continuar fazendo essa missãozinha aí secundária da Dory rapidinho. Vamos lá atrás dessa coroa que ele falou, que provavelmente é a coroa que eles estão dando de prêmio no festival. 20 anos atrás. Como os arenaras são velhos, né, já que eles são criatura mágica. As famosas crianças da floresta. Da Vila Maria. Ó, vamos lá pra perto da vila. Ah, você tem que portar, né? Pera aí. Porta pra lá e pula dali que é mais rápido. Essa famosa criança da floresta que são os arenários. Cadê a missão? Então, pessoal, eu tô fazendo essa missãozinha aqui da Dory primeiro, antes de iniciar a missão principal, chamada Aquilo de 20 anos atrás, que é uma missão bem curta mesmo de mundo. Vamos lá investigar isso aqui. Eu acredito que essa missão seja curta, né? Que geralmente essas missões com esse tom amarelado assim, tom meio douradinho, que tem tipo uma faixinha na esquerda, com uma faixa geralmente ela é bem curtinha. É por isso que eu tô fazendo essa missão antes de iniciar a missão principal lá dos outros personagens principais, no caso, né? Que são eles lá, os personagens que a gente joga no jogo. Oh, cadê? Tem que buscar por aqui? Ixi, aí lascou. Será que tá em cima da casa do Aranara? É, né, que tava mesmo. Será que eles encontraram a Aranara? Que estranho. Ele
Agora a gente achou uma carta de um Aranara. Deixa eu lá falar com a Dory. Caramba, tô perdido na área. Ah, tem que estar ali. Ele sempre tem a saída por cima. Opa, tem um negócio brilhando aqui. Que é isso? Nossa, artefato. Deixa eu sair da casa da Aranara e vamos lá falar com a Dory de novo. Nossa, a casa dele é bem aqui, bem escondidinho. Caramba, cadê a Dory? Nossa, lá no fundo do mapa, lá em cima, quase no final da cidade. Vamos lá falar com a Dory Aventureira. Ou melhor, Dory Muambeira, naquela rainha da Muamba, com a Dory. Eu não sei como é que os caras não prenderam a Dory até hoje, mano. Como é que o sino não pega a Dory e prende ela aí? Papéis antigos, as tempestades de areia são furiosas, a caravana parou. Nós encontramos um acadêmico que se chamava Satin. Ele disse que poderia patrocinar a caravana considerando que nós... Este é o julgamento da natureza humana. Traição, pilhagem, não havia nada que pudéssemos fazer. Ninguém podia aguentar. Se eu pudesse refazer tudo novamente, eu jamais teria aceitado aquele dinheiro. Então eles não teriam tido que morrer e eu não continuaria vivendo assim, um destino pior que a morte. As pessoas são os animais mais aterrorizantes do mundo. Tá, agora a gente tem que rastrear as pessoas que a Dory falou. Cadê? Nossa, eles estão lá na Vilaru. Putz, pior que eu não posso ir pra Vilaru, senão vai iniciar outra missão. Caramba. Tá, deixa eu ver onde é que tá a posição da missão principal. Tá lá na Vilaru também, eu falar Viraru. Vilaru. Nossa, tá quase na mesma posição. Aí deu ruim. Ixi, deu ruim. Olha lá, tá na mesma posição praticamente. Quase na mesma posição. Tá um junto com o outro. Ei, que legal. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, véio. Eu vou tentar teleportar aí por trás. Vamos tentar teleportar aí por cima ali. É que eu queria fazer só uma missão pequena e não uma missão principal, né? Mas começar o diálogo da principal, vamos ter que começar a principal, né, velho? Tem jeito. Não sei se o Satin tá na missão principal. Ou essa pessoa chamada Satin tá viva e tá na missão principal, né? Sei lá. Vamos lá. Ela tá aqui perto. Tá, vamos teleportar por ali, ó. Por ali fica mais fácil. Levantei. Quit following me. Bora lá. Nossa, um escorpião aqui. Vou tentar chegar na Vilaru por trás aí. Que eu tenho menos risco de. Corro menos risco de iniciar a missão principal. Que eu não quero iniciar a missão principal. Eu quero só falar com a pessoa direto. Ai, que medo. Não inicie a principal, por favor, jogo. Não! Ah, eu iniciei a normal ou a principal? Ih, iniciou a pessoa principal? Ah, iniciou a principal, já era. Is it me, or are the bags under your eyes even darker than during the last round? Are you alright?
Thanks for the concern, Kaveh. I just haven't been sleeping well lately. Even though I try to fall asleep, I can't get the championship out of my head. And before I know it, it's morning again. I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Do you have any tips for dealing with that? To be honest with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course. I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety and pressure coming from you. The next round's about to start, so chin up and do your best. Oh, okay. You do your best too. Looks like everyone's here. I will now explain the second round to you all. There are 3 leyline disruptors buried in the area around Aru Village. These devices can imitate the effects of leyline disruption and will constantly interfere with the environment. Your goal is to shut them down. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points accordingly. Note that each person may only bring a set amount of food and water with them, and that leaving the designated competition zone will result in disqualification. Well, what do you think? Want to team up again? I shall consider letting you have the points on account of what happened in the previous round. That's all right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. It's good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with this place. Let's see who will find these devices first. But aside from us, you should remember that there's a favorite for Champion. We must be careful of him. A favorite to win? Who is it? E você precisa perguntar para quem é o favorito? Imagina quem que é o favorito, né? É lógico que é ele, né, mano? Você acha que ia ser quem o favorito? O Patrulheiro, mano. O cara é bravo. And if he does so again this time, we may as well declare this competition over. I heard that you solved the Vidya Forest's leyline effluence problem with him not long ago. Since this round involves resolving a machine-simulated leyline disruption, it should be a simple matter for him. That's true. It does look like his odds of winning are pretty high. He already has Kale, who is an excellent pupil. If he were to win this round as well, then wouldn't we just be letting him have all the fun? As his senior, it's my solemn duty to prevent such an inequitable arrangement from happening. I'm off. I'll get going as well. See you later. How are you feeling? I think I'm okay, but I'll take things slowly for now. Is this all the water we're getting? Sorry, that's what the rules say. While this round seems to be about how quickly you can shut down the devices, it's also testing your ability to survive in tough conditions. I knew it'd be harder than I had expected. So we'll either need to find the devices as quickly as possible, or we'll have to save our energy and wait for an opportunity. Okay, I'll head out shortly. Thanks a lot, Nilu. You're welcome. Please take care of yourself. Well, there goes everybody. So, who should we visit this time? Let Paimon think. Oh, right! Didn't Farozan say that Tainari's the favorite to win? Let's go look for him first. Capítulo Sabedoria e Sagacidade, ato 2, inícios e fins. Vamos lá. Eu tava querendo fazer outra missão pequena aqui e o jogo me obriga a fazer a principal. É claro que o favorito pra vencer é seu tag nele, né, mano? Não tem como, mano. O cara é brabo demais.
Bacana, tendo um pagode aqui perto não dá pra ouvir mais nada, mano. Pagode na Vila Maria. Tá, deixa eu vir pra cá que tem que falar com a segunda pessoa. Lembrando que eu tô fazendo essa missão aqui da Dory primeiro, pessoal, antes de iniciar a principal. Que inicia automaticamente, né, velho? A principal que eu tô fazendo é essa aqui, ó. Mensagem de Satin, que é o nome da missão. Que é uma missãozinha secundária da Dory. Daqui a pouco eu volto pra principal, vamos lá. Falar com essa outra pessoa. Nossa, eu vou ter que fechar a janela aqui que tá muito alto pra gordo, não pude ouvir nada, velho. Calma aí. Ah, vamos lá pra academia. Perguntar isso aí logo pra finalizar essa missão pequenininha, missão curta da Dory. Aquilo de 20 anos atrás. Daqui a pouco a gente vai lá fazer a missão principal. Se o jogo não obrigasse a gente a ficar vindo a missão principal sem querer, velho, eu tinha feito isso aqui rapidinho. Mas o jogo me obrigou a ver toda aquela cutscene do início da principal.
vamos pro deserto atrás dessa pessoa. Vamos lá. Bora pro deserto. Uma coisa tá levando a outra, que bacana. Ah, ele tá bem aqui? Ah, que bom. Tá perto do ponto de teleporte, aí facilita a minha vida. Ah, ele tava lá em cima. Oxi. Ele aqui do lado, eu pulo no lugar errado. A gente só pegou uma pista do que possa ter acontecido. Eu acho que eles devem ter perdido esse diadema que é a coroa do negócio, né? 20 anos atrás perderam. E esse cara que trabalhava pra academia negligenciou e ficou fingindo falando que eles não tinham perdido, tá ligado? Deve ter sido isso que aconteceu, provavelmente. Mas enfim, vamos lá iniciar Psipó. Vamos lá atrás do tag nele. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Vamos subir de volta aqui, né? Deixa eu ver se eu concluo. Já foi tudo, já. É, já concluiu. Tá, só concluiu. Essas outras aqui são missão relacionada à nova área do mapa, não tem nada a ver com o Psipol. Tá, eles são todos na parte do deserto aqui. Calma. Tá, o cavete embaixo, a faruzão tá perto do ponto de teleporte. O sino tá literalmente no ponto, a outra tá embaixo. Vamos lá falar com o Tagneri primeiro. Falar com o Tinganamo. Favorito pra ganhar o torneio. O Tinganamo. Too slow. Cadê ele? Ele tá lá embaixo. Hey, Tainari? Tainari! Huh? Weird. The locator says that he should be around here somewhere. Tainari! Can you hear us? You're right. Huh? Oh no. It looks like he's fainted. Tainari, are you okay? It's so hot. Oh, so you passed out because of the heat. Are you not used to getting around in the desert? That's right.
I usually bring lots of water when I go to the desert, precisely to avoid this situation. I went through all my water very quickly, and with the effects of the disturbed ley lines, I started feeling dizzy. My ancestors, the Volukashuna, were originally from the desert. But I guess this is what happens when a species migrates. They become intolerant of their original environment. This isn't the time for a history lesson. Let's get you some water. Humans. Such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Here, take this. Let him drink it. Are you serious? This had better be just normal water. Hey! You're leaving already? Paimon really doesn't get that guy. What's he up to? Anyway, let's focus on helping Tighnari drink some water first. I'm feeling a little better now. Thanks, you two. Oh, it wasn't just the two of us. Just now. Found you at last. Sino, you're here too. I was concerned, so I came back to check on you. Will you be able to go on? The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. I don't see any purpose in pushing myself beyond what is reasonable. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to Aru Village and rest. Really? So you're backing out? Yes. I do have my results in the first round to serve as a buffer, so even if I forfeit this round, I still have a chance to turn things around later. Withdrawing now will allow me to conserve my energy. Continuing to push onward would be counterproductive. A wise decision. Let's get you back to Aru Village. It's fine. I can make it back on my own. Oh, stop trying to be so polite. Come on, we'll help you back to Aru Village. Haha, essa ideia é legal. A gente até esquece que o Tighnari tem a parte animalesca dele, né, velho? Que ele é um furry. E esse furry é feito pra ficar no deserto, diferente dos humanos que tem a essência maior que o corpo dele é diferente do nosso, né? Porque ele tem a parte animal. E essa parte animal dele deve ser fraca contra o deserto. E por isso que ele não aguenta ficar muito tempo fazendo essas missões no deserto. Diferente do Sino que tá acostumado a viver no deserto, né? É diferente que a pessoa tá acostumada a viver no negócio. E o outro que vive só numa floresta. O cara migra pro deserto e fica complicado mesmo. Ah, uma coisa interessante também é que eu acho que essas raças, todas que são do mundo do Genshin, eu acho que eles são meio que nem o... Eles são tipo que nem os Minks do anime do One Piece lá, que tecnicamente para poder explicar essas raças do mundo do Genshin, eu acho que cada raça deve migrar de algum animal, provavelmente. Tirando os elfos mesmo lá, que é já uma raça específica de elfo, que é o da raça do Arconte lá. Mas de toda forma eles são meio que todos humanos, né? Os únicos que não são os humanos são os Arcontes, que nem o outro aqui, né? Que é o Scaramouche. A Ward, que seria uma raça que está acima dos humanos, já que ele está considerando o Tighnari como um humano. Então é como se fosse o Tighnari fosse um humano animal, praticamente, né? Apesar que todas essas raças fur do mundo do Genshin faz sentido ser humano animais, né? Seria humano ser tipo que nem os homem-peixe do mundo do One Piece lá. São homens, só que é homem-peixe. Aí ele seria um homem chinchila, não sei que animal que ele é, né? Aí tipo, a Diona seria tipo uma mulher gato. Seria tipo a criança gato na raça felina. A Terra também seria um felino. Entendeu? Esses furries, só que eles ainda são considerados como humanos no caso. Nossa, tem um negócio aqui, ó, agora que eu vi. O que é isso aqui? Não! Saiu do nada. How are you feeling now, Tighnari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop for a while. All right, let's do that. Oh, Sino and Tighnari.
And you've got the Traveler and Paimon with you. Oh, hey, Layla! Yeah, the sun was too strong, so I decided to take cover here for a while. What about you? Are you all done already? Unfortunately not. I'm not quite as capable as I thought. I intend to withdraw from this round. Sino and the Traveler are escorting me back to Aru Village. Withdraw? Can you even do that? I believe the rules do provide for such a situation. Alhaitham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. Didn't I ask you if you were all right before this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So I tried, and it didn't work out. And now I'm backing out while I can. When I get back, I'm definitely going to make a batch of sun-resistant oil. Next time I venture into the desert, I'll be prepared. By the way, you're Layla, aren't you? You don't look very well yourself. Will you be all right? I did feel a little faint when I first entered the desert, but I feel a lot better after resting here for a while. Be careful not to push yourself too hard. Don't worry. I'm just... Feeling the pressure? Uh-huh. You can tell? Your expression is similar to the ones I see on criminals' faces when I interrogate them. To tell you the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawa Starshan in the championship. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me, and to be honest, those rumors don't really mean anything. Now I don't know how to deal with all the expectations they've put on me. Even the people who usually criticize me voted for me this time. So I feel like I have to live up to their expectations somehow. So their expectations are putting pressure on you. Yes. Actually, I heard that you were voted in as well, Tainari. How do you deal with it? To be completely honest, I don't really feel any pressure. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Next, we are researchers. Our primary duty is to interact with knowledge, not to meet others' expectations. As for me, I took part in this competition to advertise for an academic lecture at Gandharvaville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any additional pressure get to me. I think you can also try to find a clearly defined goal. That may help you. Huh. I understand. Thanks for your advice. I'm absolutely parched after talking so much. I've still got some water with me. No, I'll be all right. We aren't far from Aru Village, so I can go the rest of the way myself. You should get back to the competition. Don't you want to win that limited edition card? Yes. All right then. Your spirit will live on through me. Hey, don't talk like that. I'm not dead, Sino. Everyone, I'll be heading back now. See you after the round ends. I'll continue searching for the ley line disruptors. Are you feeling better now, Layla? Yeah, I feel like some of the weight has been taken off my shoulders after chatting with Tainari. It's been a long time since I first left my hometown to come to the academia, and every day here has been so precious. But of course, there have been some rough times. All sorts of complex astrological models, countless quizzes, and essays that took all my brain power to barely finish.
Each of those things are like huge boulders barreling at me, forcing me to continue running forward. When I was chosen as my Darshan's representative, it felt like another boulder was added to the ones already rolling behind me. Every time I close my eyes, I think of all the people I'd disappoint if I mess up. Yeah, I think that's what Tainari was trying to tell me. You're our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round, and why you don't feel disappointed in me. That's right! No need to feel so down! That said, he did also say that he hopes I could have more concrete goals for taking part in this competition. I don't have any now, but I'll give that some thought. Anyway, I won't take up any more of your time. You still have to record the other contestants' progress, don't you? Perhaps they've had some breakthroughs while we've been chatting. True. We should go look for the others. Now, who's left? Tainari's dropped out for the round, and we just saw Sino. You could go see how Madame Farozan's doing. I've heard that she's quite knowledgeable about the desert, so she's probably made some progress by now. Okay, let's go look for Farozan! Ok, vamos lá atrás da Faruzan. Eu tinha pegado um negócio de registro aqui que eu não tinha nem visto. Calma aí, que deu... Travou? Acho que é geografia. Sumiram. Ah, era esse aqui que faltava. Nossa, era o que faltava pra zerar Sumeru. Caramba. Tá, falta só os dois. Agora que é da área nova, provavelmente. Nossa, esse aqui faltava pra zerar era nessa caverna, velho. Que bom que eu fiz essa missão. Agora eu zerei toda a parte do Sumeru. Falta só duas fotos. Na zoom ali. Ponto de observação. Nossa, o Sumeru é muito grande. Você é doido? Olha o tanto de Sumeru. Falta duas áreas que provavelmente deve ser relacionada à área nova. Ou que eu ainda não desbloqueei também, não achei. Quit following me. Ai, vamos lá atrás da Faruzan, né, véi? Cadê a Faruzan? Nossa, cadê a Faruzan? Tá, ela tá perto do ponto de teleporte. Olha os caras ajudando o Tagneri. O Te enganamos. Vamos ver o que vai acontecer. Cadê ela? Vamos investigar aqui. Artefato. Hey there, Farozan. Have you made any progress? Ah, you're just in time. I'm about to start digging right here. Oh, you found the leyline disruptor already? Such a simple problem could never confound me. Not long after entering the desert, I discovered a primal construct that was acting abnormally, so I followed it all the way here. Once I got near here, it suddenly disappeared. Something unusual must be happening around this area. You're a true expert, Madame Farozan. You knew what to do right away. Well, I do happen to have more experience than most. But that aside, has anyone completed this challenge yet? Nope, not yet. Well then, I suppose I'll be the first. What about that boy Tainari? Oh? And why's that? He's not used to being out and about in the desert. Huh. I didn't think he would have such a weakness. I suppose he could use a bit more training. What about the others? Is that Ratawahist girl still a bundle of nerves? Tainari gave Layla some advice, and she seems to be doing a lot better now. Sino just started his search for the disruptors, and as for that guy, well, who knows what he's thinking. And what about Kaveh? Has he found a leyline disruptor yet? Byron doesn't think so, or our locators would have already let us know. Strange. What's he lollygagging for? With his skills, you should have heard something from him by now. Well, I'm afraid the most thrilling moments are already done here. You should probably go find Kaveh and see how he's faring now.
Calma aí que agora tem que ir atrás do KV. Vamos lá atrás do KV. Ah, o KV tá lá na frente. Não, tem pro lado errado. Por lá que tá. Cavalo indo pro lado errado. The wind rises. Caramba, cadê ele? Squall and Fury. Ah, não vou ficar lutando com você não, escorpião. Vai pra lá. Vai ficar com esses bichos, mano. Ah, louco. Quit following me. Come on, stop following me! I already gave you all the food I had on me. You can cry all you want. I don't have any more food. All I have left is a half bottle of water, and I can't possibly give you that. Without water, traveling in the desert will be incredibly difficult, and I still need to find what I'm looking for. Mirak, can you help me out here? Keep them away. Kaveh, there you are! Farazan told us to come see how you're doing. What are you up to? Just thinking about it makes me upset. Not long after I entered the desert, I was accosted by these fellows. I don't know why, but they didn't leave the competition grounds. Now the ley line disruptions have left them confused and circling around the area. The moment they saw me, they wouldn't leave me alone. They even cheated me out of my limited food supply. Hey, didn't I ask you to keep them away? Kaveh, is this flying metal thingy yours? That's right. This is my toolbox, Mirak. Your toolbox? Huh. It seems pretty fancy. Hey there! Can you understand us? Sometimes I need to carry things when I go out, so it's handy to have a portable toolbox. Well, this definitely doesn't look like an ordinary toolbox, that's for sure. It's a long story. When I was working in the desert, I ran into a merchant group who had a machine core they excavated from some tomb. It was clearly from King Deshret's civilization. His technology still isn't fully understood, and Kasharawar has many different opinions on this topic. Our current theories cannot explain such mysteries. Upon seeing such a rare, complete specimen before me, I forked over all the mora on my person to purchase it. Some time back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. With that core, I created Mirak. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with things like mapping and surveying. Most importantly, it can't talk, so it can't give me any attitude. Oh, yes. Thanks for helping hide the fact that I live at Alhatham's place earlier. Sorry. I hope this season of my life ends soon, so I can get things back on track. Things just started going downhill at some point. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. Or maybe it all started when I spoke to Alhatham in the library. Or maybe it's because constructing the Palace of Alcazar's burned through my funds. I'm still paying off the debt from that one. Oh, when's this going to end? Now that I think about it, I guess we're all unlucky here. It's not like any of you asked to be trapped in a ley line disruption. Okay, let me get you all out. Kaveh, aren't you going to look for the ley line
line disruptors? Yes, but I can't just leave them here, can I? Oh, forget it. The more I think about this, the more I feel a headache coming on. I'll get back to searching once I get them out of here. Time's a-wasting. I'm off. Kaveh looks like he's conflicted. He really wants to win, but he can't ignore those he wants to help. Always felt like he's the type who easily gets himself into tough spots. Paimon doesn't mean this in an insulting way, but he seems like the kind of guy who'd be really easy to take advantage of. Whoa! Someone's done already! Right? Wonder who it is. Let's go back and ask Al-Haytham. Ah, vamos lá, vamos lá. Tá, tem que voltar para Vilaru. Nossa, por aqui tá... Nossa, por aqui tá lá do outro lado. Lá de trás da cidade. The wind rises. Verification complete. Congratulations on being this round's first winner, Sino. Ooh, so Sino was the quickest. I am from Spontamod, after all. We know a lot about ley lines, so finding a disruptor was never going to be particularly difficult for me. Since the Traveler and Paimon also happen to be here, do you have anything you want to say? Anything I want to say? My friend couldn't continue on, so failure was never an option. The bonds of yesterday will forge the road to tomorrow. With the ties of friendship that bind us, I won't lose to anyone. That's a line from King of Invocations, one of my favorite works, and it sums up my thoughts right now. It might be a good thing that Tighnari isn't here, or else he'd give Sino a good smack right about now. Oh wow, it's already so late. Everyone's probably running low on food and water. It'll only get harder from here on out. Something similar happened in King of Invocations. What a classic. Any thoughts on that, Al-Haytham? I have no thoughts regarding King of Invocations. Nero obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the moment, only Farazan, Layla, and Kaveh remain. I wonder who the next person to find a disruptor will be. Wait, only 3 people are left? Tighnari forfeited, and Sino's already done. What about Hat Guy? He also forfeited not long ago. Ugh, Paimon can't understand what he's thinking at all.
are doing. Tá, agora tem que falar com a Layla. Tá, o café tá embaixo, tá perto do ponto aqui, o sino já completou a missão. Falta só escaramujo, que eu não sei onde é que tá, mas vamos lá falar com a Layla então. Bora lá. Falar com a Layla, cadê a Layla? Ela tá em cima? Ela tá ali do lado. Ui, não, pera aí, saiu voando sem querer. Hello again. You know, it suddenly occurred to me that you guys have had to do a lot of running around this time. Don't you find it tiring? Really? Wow. I don't know where you get your strength from. The desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it. Has anyone finished this round yet? Sino's already shut one down. Have you made any progress yet? I circled the whole area, but I didn't find anything. But I did have the chance to think some more about that thing that was weighing on my mind, and I realized something. Well, my fellow Retawahist members must have all put my name forward for different reasons, and maybe a lot of them only picked me because they wanted to watch me make a fool of myself. But be that as it may, I believe that a lot of them genuinely do expect great things from me. And I want to live up to their expectations. I don't want them to regret putting my name down. Huh? But doesn't thinking like that put a lot of pressure on you? Of course, that comes with some amount of pressure for sure. But now I've thought about it, I don't feel like this is something I have to do. Instead, it's something I want to do. That may not sound like a huge difference to you, but it's helped me relax a lot. So don't worry about me. Well, that's great! Also, now that I've relaxed, I'm suddenly really sleepy. I think I'll just take a quick nap. Just a quick one. But the competition isn't over yet. Oh, Layla. She's really a bundle of nerves, isn't she? Wait, you're... Good to see you too. It's nice to be out. Feels like I've been cooped up inside for quite a while. Well, since I'm here, I guess I should help her finish this. What are we supposed to be doing here again? Finding a ley line disruptor, was it? Let me see. Looks like she's basically gathered all the information she needs. It won't take long to wrap this up. Come with me, you two. Do you ever get the feeling that the ley lines have a regular flow? Similar to the way that celestial bodies follow fixed orbits. If we were looking down from on high, I wonder whether we'd find that the ley lines are just the reflections of the stars upon the Earth. Not all astrological phenomena can be directly observed. Some are deductions based on other details that we know. It's the same situation with the ley lines. The parts of them that are hidden underground can be identified via elemental energy, sound, and other phenomena.
that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can provide me with further information still. Let me see. It should be here, I think. Ha! Too late for regrets! This should be it, right? I'll turn it off. That should restore the ley lines in the area to normal. Nice work! Again, I didn't do any of the real work. I'm just wrapping up. She'll probably wake up soon. No doubt she'll be a little disoriented at first, but once she's got her bearings, she'll go and report that she shut down this disruptor. Will you be staying here for a while? Or are you going to check on the other contestants? Oh, time to check our locator. Whoa, it looks like Kaveh and Faruzan are headed towards the same place. Perhaps they're about to find the last disruptor. Also, speaking of Kaveh, he's an interesting one. Huh? Why do you say that? Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can until they run their course. But the way I see it, his situation is much worse than my other self's. She just hadn't found what she wanted to do at the moment, which is why she felt lost. Kaveh, meanwhile, knows what he wants to do. He's convinced that he has to win, and yet he still seems conflicted. He doesn't have a second personality, but somehow he still seems that he's at odds with himself in some way. I don't know exactly how to describe it. It's like he's smiling on the outside, but there's no joy inside, only sorrow. Still, who knows? He must be more experienced than me. Maybe he's just better at dealing with it all than I am. But back to the topic of wrapping up. Shouldn't you be getting back to the action to record how everything plays out? The last one, then the round's over. Oh, true. Okay then, guess I'll be going now. Kaveh and Faruzan were super confident at the start, but it turns out they're the last ones to find the disruptor. But between the two of them, who's going to get there first? Let's head over quick. Tá, vamos lá falar com o Kaveh. O Kaveh e Faruzan se encontraram ali no fundo, vi. Isso aqui era um local de uma missão secreta. Isso aqui é. Só que eu não sei como faz a missão secreta. Melhor dar continuidade, na verdade, na missão. Nossa, tem alguém ali? Aquilo ali. Ah, são eles dois. It should be around here. Finally found it. Kaveh? Are you? Oh, Madame Faruzan. And here I thought you would have finished this round by now. Faruzan! Kaveh! Oh, looks like Layla's already done. I didn't expect that you and I would find a disruptor at the same time. How are the other contestants doing? Tainari and Hakai forfeited, while Sino and Layla are already done. You two are the only ones left. Huh? That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes, I kept digging, but instead of finding a disruptor, I found a ruin. I fell down pretty deep, and it was completely dark in there. It took me quite some time to unlock the various mechanisms and return to the surface. That's actually really impressive. Finishing a week's worth of trials in such a short time. Huh. That's pretty amazing, Madame Faruzan. What about you? Why are you so late? I encountered a lot of lost desert foxes along the way, and I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. And then I blacked out. Probably from the heat, you know? When I woke up, it was already night. I used the last of my strength to come here.
A most curious reason indeed. But are you sure you're all right? It sounds like you were in an incredibly dangerous situation. You said you were familiar with the desert, but the way you handled problems... It does feel rather at odds with your title as a genius. It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. It was my decision. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. My conscience would have weighed on me. Youths these days, each stranger than the next. But back to the main issue at hand. Since we are both very certain that this is where the final ley line disruptor is, let's dig it up then. Well, this is indeed it. Of that there is no doubt. But how shall we count the score this time? What is it, youngster? You seem relieved. Oh, nothing. I was just thinking that this round's finally over. There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As for the points, I guess we can draw lots again later. I can't think of anything better. Alright, in that case, let's all head back to Aru Village. Paimon thinks you'll both need some water and rest. Caramba, como é que a Faruzan resolveu uma ruína inteira sozinho, mano? Caramba, ela é muito absurdo, velho. Gênio demais. Parar pra pensar, ela resolveu uma ruína inteira, caiu num buraco gigante, ficou presa numa ruína desconhecida e resolveu ela inteira sozinho, velho. Em menos, sei lá, de umas 3 horas ela fazia isso aí. Ela é muito absurdo, mano. Caramba. Eu, cara, apertei errado. Sai daí. Nossa, eu fui pegar um negócio e vi um notar velho. Sabe de notar velho? Tá louco. Vai fazer uma missão. Quit following me. Looks like the second round is over. I wonder who is faster, Kaveh or Madame Farazan? Huh? Where's Madame Farazan? She went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so we'd like to draw lots again. You get caught up in some things so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having bad luck. Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got it! Did you see that? I won! Congratulations. Looks like Kaveh's luck's taking a turn for the better. Oh, finally! After all this time! It looks like you've been rewarded for your tribulations in the desert. This round's points are yours. And with that, our second round is done. Sino, Layla, and Kaveh are our victorious contestants. As for the current standings, let me see. Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place. The rest in descending order are Tainari, Farazan, Kaveh, and Hakai. The next round will be the final one. Please rest up before then, everyone. I heard that some stalls at the Wisdom Gala are debuting new games, so feel free to drop by if you're interested. Otherwise, see you next round. Tá, vamos lá.
Nossa, voltei aqui pra Ravina. Nossa, essa missãozinha aqui é longa, hein? Caramba, pra uma missão lendária é muito longa. Ô louco, parece missão do Arconte o negócio. Too slow. Quit following me. It feels like something's been on your mind this entire time. Traveler, Paimon. I finally found you. Finally? Did something happen? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop. But no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or assassinations. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the Diadem of Knowledge, but he hasn't shown himself at all. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. The Eremites have been struggling to make ends meet recently, so a lot of groups have been doing private work that involves the rich. In their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Corps of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over to the Academia and tell Amatra? Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence. Yeah, don't sweat it. The Eremite's reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here, so we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the extravaganza? 'Cause Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here, too. But thinking like this isn't doing anything. Let's just go find Amatra. O Setinho é um cara da missão secundária da Dory lá. Que encontrou o diadema com aquela coroa. Coroa que é o presente do... Presente não, é o... É tipo o troféu dessa competição que eles estão fazendo lá. Tá, vamos lá falar que esse Matra... Nossa, esse Matra tá bem longe. Lá em cima que ele tá. Cadê ele? Acho que é meu tá teleportado, não? Cidade de Sumeru. Ele tá lá dentro da academia. Dele. Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Aravi. Hello, both. It's been a while. Do you have any issues to report?
Someone's planning to kidnap Sachin. Goodness. Though I suppose it's not all that surprising. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as one of these super rich types. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. So, they shouldn't know where Sachin is either, right? I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him down as well? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Corps of 30 with someone's protection, but if the client doesn't show themselves, there's nothing we can do to help them. Fair point. Guess we should start searching for him too, but where should we start? None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken academic protocol, so we don't have a very detailed file on him. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe it's worth checking to see if he knows anything. Good idea! Okay, we'll head back to the Vamos voltar lá pra falar com o Alhaitham. Alhaitham. Nossa, acho que eu tô quase... Ué, tá aqui do lado? Oxi. Eu pensei que ia voltar pro deserto, mas não, tá aqui do lado. Que bom, pelo menos tá perto. Hey, Nilu! Have you seen Alhaitham anywhere? Alhaitham? Why, what is it? We're trying to track down someone and we need him to pull up some records for us. Oh, I see. Sorry, I don't know where he went. He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells anyone where he'll be going. Huh. Yeah, actually that sounds about right for him. Let me think. To be honest, he doesn't seem very interested in the extravaganza, so he probably doesn't stick around longer than he has to. To him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work? There's still one more round to go. Would he really go to a tavern in the middle of the competition? Oh, here's a thought. Maybe he just went straight home. Paimon remembers that his house isn't that far from here, so we might as well check it out. Squall and Fury. The wind rises. Let's try knocking. No answer? Maybe no one's home. Hello? Alhaitham? Are you in? We need your help with something. Oh, it's you two? Oh, Kaveh, you're home! Come on in, I'll get the door for you.
Well, I can't be too careful. If someone from the Academia came here looking for Alhaitham, and I opened the door for them without thinking, before long the whole city would know that I'm living here. You're pretty conscientious about this, huh? So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? It's fine, as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Most people have better things to do. Fair enough. So do you know where he is at the moment? What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the house. I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. My luck's on the rise. But him, being him... Oh, you wouldn't believe what he said after I was done talking! You're always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman now? And he didn't stop there. He said, I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something Alhaitham would say. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now on. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too. If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after today. Wait, you're moving out already? But the competition isn't even over yet. How can you afford it? Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the game. I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. You'll see. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be all right? In what way? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality flaws too. Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Farozan down when she offered to give you her points. Plus... Wait, what's so unusual about all that? I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I guess it's just in my nature. Plus, if I just did nothing, then there'd be no escaping the blame if something bad came of it later down the line. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the desert, for example. Was that really worth it? It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhaitham's help with, anyway? Sachin. Huh. He did actually mention a Sachin recently. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go find them. Ah, this is the one. Here, take it. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases.
And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Okay, let's see what he's got on Sejam. Investiga os documentos. Ok, deixa eu verificar a casa do ratão aqui. Ó, o Raitan. Ah, a casa dele é bem legal, mano. Tem várias portas ali. Que é isso aqui? Ah, aqui é a sala dele. Nossa, que da hora o escritório dele, velho. Que da hora. O cara tem um escritório na própria casa, mano. Que maneiro. Ah, por isso que ele mora de favor aqui. Agora tá explicado, velho. Casa do ratão é gigante, mano. O coisa mora de favor, mano. Muito engraçado essa relação deles aí. Deixa eu investigar o documento. Nossa, que documento gigante pra ficar lendo, mano. Se vocês quiserem ler, eu pauso aqui o vídeo pra poder ler. Eu tô com sono já. Tô parecendo a Layla, tô dormindo direito, velho. Que isso? A cabeça da Parma tá doendo. E a minha também, Parma. To sum up, Sejam put the academia in charge of managing his estate and went off to do research, right? He even said that if he really liked one of the contestants, he wouldn't just give them a reward, but his entire estate as well. Oh, that must be worth heaps and heaps of mora. What? Are you serious? All of Sachin's wealth, that's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place, and still have cash to burn. I could build another Palace of Alcazar's Array, except this time, I'd make it 10 times bigger. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation. To do it properly would take upwards of... Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, mister! You're right. First I need to focus on winning and moving out of this place. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in between these pages. Did Alhaitham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. Let's see. Two phrases have been circled. Sachin dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. Some of this stuff is just plain incomprehensible. Is this written in some other language? Let me see. Huh. I recognize this script. Give me a second. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's 100% accurate. There's another smaller line of text underneath. Why would he bring that up? Wow! It's so cool that you can actually read this script! We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to familiarize myself a little with this script at the time. Oh, interesting. So, any idea what Alhaitham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we can here. Yeah, he better catch those crooks. But until then, let's just head out for a stroll. Acabou a missão, pessoal. Zeramos. Agora vamos lá fazer as partes do evento que pelo menos que abriu aqui pra gente, né? Tá, abriu o que aqui? Deixa eu ver, abriu esse aqui. Tá, abriu a parte da Layla, abriu a parte do KV também, que é a segunda parte de construção, que é o mais difícil mesmo, né? Abriu a parte do Scaramucci. Vou fazer essas partes que abriu aqui, ó. Vamos começar pelo da Layla primeiro. Vamos lá, avançar pro desafio. Tá lá embaixo. Sair da casinha do ratão. Dá o Raitan.
Eu tava pensando, será que a Kenzie não vai chamar o Cavê pra morar junto com ela no Vilaru, véi? Fazer ele se mudar pra Vilaru no final do evento? Eu finalmente o Cavê se livrar do coisa? Se livrar da. Se livrar não, lá. Se mudar praticamente da casa do ratão que ele mora de favor lá, véi. Ai, eu fiquei pensando nisso. Será que a Kenzie não vai chamar ele pra morar no deserto? Ou então a Derra, sei lá, alguma coisa assim. Pra que a Derra não, que a Derra é mercenária lá. Mas faria muito sentido chamar ele pra morar no deserto. Se mudar pra Vilaru. A mulherada tá dando tudo em cima dele, né? A Faruzan, a Layla também tá flertando com ele pra caramba. Tá, qual que era a parte da Layla que eu esqueci? Caramba, eu esqueci qual que é a parte da Layla, velho. Era esse aqui? Calma. Ah, era aqui mesmo, né? Aqui que é a parte da Layla, que é das estrelas. Tá, vamos lá tentar fazer esse aqui, ó. Oh, travou. Ih, aqui dá pra subir. Tá, calma, deixa eu girar. Nossa, eu esqueci como é que gira. Opa, piscou o primeiro, agora falta o segundo. Pronto. Era um cogumelo Ruka Chava. Próximo. Tá, esse aqui pode subir. Acender. Opa, primeiro foi. Faltou outro aqui. Tá, esse aqui é o da ponta, então tem que girar o próximo. Já era. Era animal de carga. Fizemos dois primeiros aqui, o cogumelo e o animal de carga. Agora vamos receber a recompensa. Aqui vai ficar faltando só os dois para fechar. Ok, zeramos a parte da Layla. Agora vamos zerar a parte do escaramujo, que é mais fácil. Deixa do Cavé por último, que do Cavé é o mais difícil lá. Que do Cavé é esse aqui, ó. Cadê? Que é o de construção, o plano de passagem, que é o do Cavé. Vamos para esse aqui, ó. Cadê a investigação? Vá para onde? Vá para perto da Casa Alchifa. Zona arqueológica? Casa Alchifa tá em alguma parte do deserto. Que a gente vai ter que ir para outro negócio aqui. Cadê o... paradinha do evento, que é esse aqui. Vamos lá fazer a parte do escaramujo. Tá, a parte do escaramujo tá no deserto. Ah, qual que é a Casa Alchifa? Será que é aqui? Sobeck. Ah, não. Ah, a Casa Alchifa é aqui, ó. Eu acho que é aqui. Tá, deixa eu ver o mapa de novo. É Casa Alchifa que chama? Tá, vamos dar uma olhada de novo no mapa que eu me perdi. Cadê o mapa? Aqui. Casal. Ah, não, é na parte do deserto, eu errei, né? Aqui não, é lá pra trás que tá, ó. É na parte que tem a água, é aqui, ó, que tá. Tá pra lá. Deixa eu dar um ponto de teleporte ali. Ah, acho que aqui a gente já zera. Como é só 3 partes, vai ser mais rápido. O que demorou mesmo foi fazer a missão principal, tá louco? Que demora essa missão aí. Eu fiz 2 missões, fiz uma secundária da Dory, mas essa principal. Mas uma tá relacionada com a outra também. Vamos lá, ele deve estar aqui perto. Aquela área ali do... Esqueci o nome desse negócio de água. Oásis, né, que chama. Tá perto desse oásis, provavelmente. Pelo menos na foto, não. Vamos lá. Cadê? Tá aqui perto. Ó, cheguei no lugar. Quantos por cento tá? 82%, tá aqui perto já. Ah, tá aqui. Ih, mas eu vou ter que pegar um boneco de Pyro. Oh, caramba. Tá bem perto da flor. Então acho que é melhor trocar a equipe, não.
Deixa eu pegar essa equipe aqui, ó, que é o da Yuemi. Essa equipe geralmente eu uso pra fazer os chefes semanal. Deixa eu pegar esse aqui, computador, completa. Caramba, congelei. Cadê a relíquia? Não, 2% e 4%. Achei, tá ali. Nossa, bem no meio do oásis. Pegamos, falta mais um. 19%, pra lá que tá. Deixa eu ver mais pra frente aqui, ó. Não, 1%, tá para o outro lado, oposto. Ele tá perto daquela pedra ali, ó. Deixa eu ver se tá perto da pedra. 39%. 39%. Tá perto dos Luture? Ó, 53%, tá aqui perto. Quanto? Não vi. 60%. Não, pra trás. 58%. É, eu vou ter que cortar eles, né? Vamos lá. Rain outlines your fate. Witness the power. Parte vira aí. Fuse is lit. Tem um bicho me atacando. Nossa, 78%, tá muito perto aqui. 77%. Achei, 92%. Nossa, tá do lado do bagulho do Reluture. Pronto, zeramos. Colhi meu evento. Um tá no meio do oásis e a outra tá aqui do lado dessa pedra praticamente, ó. Vou marcar a posição de vocês. Lá desse negócio de fogo aqui dos Reluture. Tá bem aqui. Na pedra. Agora que a gente zerou, vamos fazer a parte do caveca mais difícil, mais chato pra fazer. Zeramos. Isso aqui só desbloqueia daqui 3 dias ainda, vai demorar pra desbloquear o resto. Todos eles só desbloqueiam daqui 3 dias, que é a parte final do evento. Aqui desbloqueia daqui 1 dia. É, depois eu faço o final do evento direto. Eu faço todas as outras partes que tá faltando. Que é a da Faruzan, do Cine e do Tagnelli. Eu só fiz os 6 principal aqui, que é da Layla. Ou é a Layla, o Cavé, o Scaramucci, a Faruzan, o Cine e o Tagnelli. Que são 6. Tá, vamos lá fazer agora a parte mais difícil, que é a do Cavé. A do Cavé é a mais difícil que tem, de ficar montando os negocinhos lá. Que é tipo o modo Bob Construtor do jogo. Cadê o bug do KV? Eu esqueci onde que era. Era lá em cima? Ah, era aqui naquela ruazinha, né? Lembrei. Virar de uma mais rápido. É aqui nesse negócio aqui, ó. Ah, a tendinha ali do KV. Achei. Ah, a única tenda que tem aqui é do KV, né? Ah, do KV tem uma outra tenda que eu esqueci de quem que é essa outra tenda aqui. Vamos lá tentar fazer isso aqui pra fechar. Tá, vamos lá. Nossa, essa parte aqui é muito chata de fazer, viu? Pior parte que tem pra fazer. Finalizar o vídeo de hoje. Ah, já vou fazer isso aqui e finalizar o vídeo, que já acabou mesmo também, né? Não sei quanto tempo que eu tô gravando já. Muito tempo gravando eu devo estar. Só a parte do cavé pra finalizar. Pelo menos a do cavé só é 3 partes. Vamos lá.
Tá, deixa eu ver. Tem 3 pontos pra lá e uma casa pra cá. O que eu posso fazer aqui? Ó, dá pra pôr uma tenda aqui que eu acho que seria legal. Dá pra pôr uma tenda. Ih, mas eu começo daqui no meio? Ih, aí lascou. Caramba, ó, tem um bagulho de pulo. O que é isso aqui? Ah, é o selo dendro isso aqui? É um selo dendro. Ai, que bom. Dá pra usar o selo dendro então pra poder ir direto. Tá, deixa eu ver. Deixa eu tentar vir pra cá primeiro, ó. Tem como prender essa casa gigante aqui, ó. Ó, seria legal, tipo, pôr a casa e o selo dendro lá. Que aí da casa eu já pra lá e de lá eu já pra cá. Já daria pros 2 pontos. Essa é, pelo menos, essa lógica. Tá, deixa eu ver. Se eu tenho 3 pontos, os outros pontos estão em um lugar alto. Vai ter que ser um trampolim e o outro selo dentro. Depois eu posso descer voando de volta. Que o ideal seria em todos os pontos, né? Eu podia colocar a casa no meio, pular e pro meio e depois fazer toda aquela rotação ali, ó. Mas a questão é como nós vamos fazer a rotação. Se eu tenho só um selo dentro, só tenho 2 casas pra colocar. A não ser que eu coloque essas cabaninhas junto. Acho que eu vou pôr uma casa pra cá, que é meu inicial. Aí dessa casa eu vou pra outra casa que tá ali, ó. Que acho que daqui já dá pra ir direto na casa. Eu consigo pular de uma casa pra outra. Eu acho que eu consigo fazer isso. Por que não tá indo? Travou? Ah, agora foi. Tá, mas tá meio alto, né? Teria que ter alguma coisa pra fazer subir a bagulho da casa. Calma aí. Caramba, agora eu já não sei, hein? Calma aí. Eu apertei sem querer. E se eu colocasse outro maior? Deixa eu tirar a casa. E se eu colocasse só esse aqui direito, que é o grandão? Eu esqueci como é que faz pra descer esse negócio. Como é que faz pra descer esse objeto? Nossa, eu não lembro como é que desce ele. Girar, retirar. Ah, é assim que desce, tá. Ó, daqui eu acho que eu consigo alcançar que tá ali. Que eu posso pular e escalar nele. Posso pular, escalar e voar pra lá. Aí de lá eu só vou ter que voar de volta pra cá, no caso, né? Isso aí teria pelo menos essa lógica. Dá pra descer mais? Não, acho que já tá no chão já. Tá, eu vou colocar o primeiro pra cá. Ah, já sei, eu posso pôr ele aqui e depois pôr uma plataforma pra subir. Aí, ó, eu pôr a plataforma pra subir e pulo direto pra lá. Só que eu tenho que fazer ele cair no chão. É, tipo assim, mais ou menos. Calma que agora foi muito. Assim já tá bom. Ó, que eu já vou pular e subir. Dali eu pulo pra lá. Que eu tenho que chegar em todos os pontos praticamente pra ganhar o desafio. Pelo que eu entendi aqui. Deixa eu dar um zoom de volta. Como é que deu tem um zoom? Tá. Daqui eu pulo pra lá e pulo daqui pra casa. Aí da casa eu pulo pra lá direto, que dá pra escalar da casa pra lá. E de lá agora eu só preciso colocar alguma outra coisa pra subir pra cá. E deixa eu pôr uma tenda pra voltar pra cá. Não, apertei errado de novo. Meu Deus. Essa tenda dali do meu eu posso pôr uma outra tenda pra voltar. Seria legal eu estar colocando aqui, ó. Aquela tenda ali eu posso tipo pular de uma tenda pra outra tenda. Talvez. Tá, vamos fazer primeiro o caminho daqui que fica mais fácil, né? Ó, que eu alcanço pra lá, de lá eu venho escalando. Aí daqui eu vou ter que colocar o outro negócio. É que eu podia pôr o trampolim direto. Também daria certo. Calma, subir de volta. É, dali eu vou ter que pular e voar pra cá. Aí desse chão eu posso voar pra lá. Calma que foi muito. Eita, né? Sobe. Tá, dali acho que eu consigo voar. Tá quase nivelado, não? Acho que eu consigo pular e voando pra lá. Deixa eu descer ele um pouquinho. Aí daqui eu posso tentar subir de volta. Ó, daqui a gente pode tentar outra plataforma de novo. Pra ajudar. Faria sentido.
Eu só preciso dar uma jumps ali. Eu acho que dá. Pronto, ó. Daqui a plataforma a gente sobe na outra parte que tá ali. Sobe pulando direto. Agora daqui vai ter que usar o bagulhozinho, né? Tem que usar o de voar. Que eu tenho que teleportar de um pro outro direto. Ó, eu posso subir até ali. Deixa eu puxar mais um pouco pra cá. Aí quando eu chegar aqui eu tenho que pôr o selo de coisa lá pra cima. Calma que não tá subindo. Ou será que ele só vai até essa altura? Ah não, só tá subindo agora. Solta. Calma, solta. Vira, vira. Tá quase alinhado já. Porque de selo dendro eu tenho que subir com o selo dendro pra lá. Tem que ser bem alto mesmo, o selo dendro. Aí daqui eu saio voando pra ir pra lá direto. Aí daqui eu posso pôr alguma outra coisa junto. Deixa eu ver se a estratégia vai dar certo. Aí aqui eu posso pôr alguma coisa lá no céu. Que pode ser essa plataforma de novo aqui, ó. Calma, não é pra subir, é pra você ir reto. Aí. Ó, que eu vou sair voando do selo dendro. Agora eu tenho que fazer ele descer. Calma. Tá muito alto. Calma, faz ele descer. Até mais ou menos aqui. Tá quase alinhado. Ó, tá quase alinhado. Pronto, alinhei. Aí de lá eu vou sair tipo voando, pular nessa plataforma do meio aqui. E na do meio a gente pula pra lá. Do meio nós já pula de uma pra outra. Aí encostando naquela ali eu tenho que fazer agora, eu tenho que ir na que tá lá embaixo. Acho que tá lá embaixo, eu posso pôr o trampolim aqui. Cadê o trampolim? Caraca, cadê o trampolim? Aí do trampolim a gente pode pôr o trampolim bem aqui, ó. Cadê? É só pular no trampolim e já era. Eu pulo no trampolim direto daqui. Só dar uma aproximada aqui no trampolim. Aí do trampolim eu saio voando e vou pra outra casa que tá ali. Pronto. Acho que o trampolim daqui já dá pra alcançar ele. Que eu só preciso pular pra ele sair voando. Agora daqui vai ser, o tenso vai ser só voltar pra lá. Aí pra voltar pra lá talvez eu possa pôr a casa que tem aqui, ó. Eu tento alcançar a casa. É, que já dá pra voltar se eu pôr na casa. Mas o problema é como é que eu vou alcançar a casa. Aqui. Não, chegou no limite já. Ponto de limite se deu 800. Ah, não sei que eu saia voando direto. Será que eu consigo voar direto? Acho que eu consigo voar direto, não? Esperar pra pensar. Não, o problema é como é que eu vou subir de volta ali. Acho que não dá pra usar a casa, não. Vai ter que ser de outra forma. Tá quase concluída. A casa seria legal, mas como eu posso encostar direto, dá pra limpar. Não precisa ser a casa, não. Deixa eu tirar a casa. Ó, daqui agora eu só preciso voltar pra lá. Que eu posso voltar pra lá, talvez com o trampolim, então com outra peça daquele ali, ó. Com outra dessa peça aqui. Ó, daqui a gente... Calma, vira aqui. Acho que eu consigo subir de volta. Desce. É, o ideal seria usar essa plataforma menor mesmo. Que eu pulo de um pro outro e depois escalo. Seria legal. Ó, deixa eu equilibrar um com o outro, ó. Eu posso pular e sair voando pra plataforma. Posso pular, sair voando nessa plataforma. E dessa plataforma eu só preciso pegar uma escadinha agora. Ih, mano, não tem escadinha. Tá, tem essa coisa aqui. O que é isso aqui? Uma árvore? Não, aqui não dá pra escalar. Como é que eu vou escalar pra lá? Esse que é o problema. A não ser que eu pule... Ah, já sei, é só tirar que tá aqui, ó. Essa aqui que tá aqui, a gente põe um tronco junto. Põe esse tronco aqui no meio pra ajudar a pular. Pronto, põe um tronco pra lá. Aí a plataforma eu ponho pra cá. Aí já me ajuda a voar de volta. Ó, que aqui eu vou pular, sair voando. E vou tentar alcançar a plataforma. Aí da plataforma eu pego esse bagulho aqui de subir praticamente, né? Cadê? Põe aqui em cima, ó. E viro pra lá.
Pronto, ok, dali eu já subo direto de volta. Vendo essa estratégia. Aqui não dá pra alterar. Será que eu vou conseguir alcançar aquilo ali? Acho que eu vou tentar pôr o trampolim pra cá, que eu posso acho que sair voando direto, vi. Faria mais sentido. Acho que eu consigo voar direto de um pro outro. Ah, dá pra voar de boa. Nossa, nem precisava. Nem precisa fazer esse esquema, é só pôr o trampolim ali junto, ó. Calma, deixa eu descer o trampolim. Puxa. Aí pula no trampolim e do trampolim a gente sai voando pra lá. Fica mais fácil. Descer um pouco o trampolim, ó. Calma que eu tenho que alinhar isso aqui que tá... Eu tô sem noção do espaçamento disso aqui, da distância. Dá uma chegadinha pra lá. Tá bom. Vamos pro desafio. Bora lá. Vamos ver se essa estratégia que eu criei vai dar certo, véi. Vamos lá. Pode ser a Diona, para que não dá pra trocar. Tá, vamos lá. Vira a Diona. Aí daqui nós pula pra cá. Daqui pula, sai voando pra lá. Daqui a gente corre pra cá e pula aqui. Ah, escala esse aqui. Chegamos no primeiro. Agora aqui a gente pula direto ali, ó. Sai voando, vem pra cá, sobe no tronco. Sobe em cima do tronco. Calma que eu pulo. Oh, meu Deus do céu. Eu fui pular, ela caiu do nada. Calma, levanta, pula, sai voando, se engancha aqui. Ih, mas agora lascou que eu não tenho como subir pra lá. Errei o pulo, tá muito distante. Já era. Deixa eu voltar. Tá muito distante o coisa aqui. Deixa eu interromper o desafio. Tá muito distante o outro ali do tronco, cadê? Cara, não é pra... Meu Deus, eu quero reconstruir o bagulho, véi. Eu não quero vir pra cá, eu quero interromper. Eu não quero voltar pro ponto inicial. Eu quero voltar pra criar o bagulho. Ah, meu Deus do céu, não é pra salvar aqui não, véi. Ô, caramba. Ó lá, eu esqueci de pôr o trampolim aqui, tinha que ser... Ué, cadê? Ah, não, era só com o celudendro, não te esqueci. Oxe, eu esqueci do celudendro. Só sair voando, acabou. Eu tô confundindo tudo aqui. É tanta coisa pra pessoa lembrar, cara, que você se perde. Pronto, agora saiu voando pra lá. Eu tinha até esquecido de celudendro, mano. Agora aqui a gente pula pra lá. Nossa, era só até chegar ali. Que fácil. Eu pensava que tinha que voltar pra posição. Nossa, gastei à toa, nem precisava, véi. Era só colocar até aquela parte ali e acabou, véi. Era só até o último ponto. Eu pensava que tinha que fazer a rotação. Tá bom então, né? Deu certo a estratégia que eu criei. Eu só não entendi como é que volta pra criar, pra editar o negócio. Se ela parasse de bugar, agradeceria. Meu Deus, só não para de bugar, véi. Eu vou comprar outro celular, não tenho condição mais não, mano. Esse celular aqui tá horrível. Toda hora eu quero mexer no celular e fica bugando sozinho. Como é que eu vou falar com a pessoa com o celular bugando? Não dá. Vou fazer qualquer coisa praticamente lá. Beleza, completamos. Finalizamos o vídeo de hoje. E hoje eu nem fiquei no sol com o bagulho do café. Nossa, esse negócio do café é chato pra ficar criando, véi. Tem que ter muita paciência pra ficar criando aquilo ali. Não sei como é que a pessoa trabalha de arquiteto, véi. Pelo amor de Deus, eu que nunca trabalhei de arquiteto na minha vida. Que misericórdia, que eu construindo aqueles negócios ali demora pra caramba, véi. Muito difícil, sai fora. Eu gosto de coisa prática e rápida, não coisa difícil. Ok, liberei mais uma parte, faltam mais dois pra fechar e pegar a faruzão, ok. Se eu gostasse de coisa difícil eu estaria jogando Sekiro, não estaria no jogo do Genshin. Estaria jogando Dark Souls, Sekiro, jogando os bagulho difícil, não. Se eu gostasse de um jogo difícil, estaria nisso aqui. Por que eu tô rastreando isso aqui? Não é pra rastrear isso aqui. Ok, vamos lá de finalizar o vídeo de hoje por aqui. Deixa eu só pegar o trick que eu tava usando do escaramuche pra mostrar pra vocês. A equipe que eu usei o evento inteiro praticamente.
essa equipe aqui que eu tô buildando ainda, né? Vamos lá. Mas só pra mostrar rapidinho, a equipe que eu tô usando é a Raiden junto com os Caramuxa, a Faruzan e a Yao Yao. E a Yao Yao, que é ela aqui. Vamos lá, a Raiden tá com 1331 de ataque, 56 de proficiência, 78 de taxa, 161 de dano, 255 de recarga e 68 de dano elétrico. Eu tô usando a fisgada, refinamento 5 nível 90, tô usando também o selo de associação completo pra Raiden. Não tem constelações da Raiden, então entre lá tá 8, 10, 10, o máximo possível. Vamos lá. Eu tô com essa flor aqui com recarga, taxa crítica ataque. Tô com essa pluma com taxa crítica, dano crítica ataque. Tô com essa areia de recarga com taxa de dano e proficiência. Tô com esse bônus de dano elétrico com taxa de dano apenas, né? Flopado pra caramba. E por último tô com essa tiara criminosa flopadíssima aqui de dano crítico sem nada praticamente. Dano crítico e proficiência, né? Totalmente flopado. E assim então as queridíssimas Raiden Shogun. Agora vou mostrar o Yao Yao, que é o personagem que eu tô buildando ainda. Tanto ela quanto a Faruzan estão no 70, né? Ela 71 e 70. Vamos lá, a Yao Yao tá no 71, 1127 de ataque, 28k de vida, 192, 25 de taxa, 120 de dano, 50 de cura, 131 de recarga e 100 bônus elemental. Eu tô usando só o perfurador de luas, refinamento 1 nível 90. Tô usando também a concha atingida pelo mar completo pra ela, não tem constelações dela e o talento dela tá 488, né? Terminando de upar os dois aqui, principal no caso, né? Que o que me interessa é só os dois mesmo, que é a habilidade e o supremo. Vou te mostrar os artefatos dela, vamos lá. Tá com essa flor aqui com taxa crítica, dano crítica e recarga. Tá com essa pluma com proficiência, dano crítica e vida. Tá com essa areia criminosa de vida com taxa crítica, dano crítica, ataque e recarga. Tá com essa outra cálice no caso de vida com taxa crítica, dano crítico e proficiência. E por último ela tá com esse bônus de cura, com dano crítico apenas, né? Flopado pra que nossa, esse bônus de cura tá horroroso, tá com dano crítico praticamente. E assim que tá o Yao Yao. Agora eu vou mostrar a Faruzan. A Faruzan tá no nível 70 com 1415 de ataque, 56 de proficiência, 46 de taxa, 155 de dano, 147 de recarga e 61 de dano anemo. Eu tô usando a harpa celestial, refinamento nível 90. Tô usando também um sombra verde completo pra Faruzan. Eu não tenho constelações, a Faruzan, que eu vou pegar a ação dela no evento, né? E o talento dela tá 266, que no terminar de upar isso aqui também tudo por 9. Que a Faruzan também só os dois aqui que me interessam, né? Que é o supremo e a habilidade elemental. Agora deixa eu mostrar os artefatos dela. Vamos lá, tá com essa flor flopada com ataque, porcentagem e taxa crítica. Tá com essa pluma criminosa de 4 estrelas com taxa crítica, dano crítico e ataque. Tá com essa areia de recarga com taxa crítica e dano crítico, também tá flopado. Tá com esse cálice de bônus de dano anemo com dano crítico e proficiência. Ela tá com essa tiara de dano crítico com recarga, proficiência e taxa crítica. E assim que tá nossa queridíssima Faruzan. Agora eu vou mostrar os caramuxes. Os caramuxo. O escaramujo tá com 1337 de ataque, 75 de proficiência, 71 de taxa, 125 de dano, 122 de recarga e 61 de dano anemo. Ele tá usando a oração perdida aos 20 sagrados, refinamento 1 nível 90. Tô usando também as crônicas do pavilhão do deserto, que é o artefato mesmo dele, né? Temático pra ele. Eu não tenho constelações do escaramucho, o talento dele tá 999, do máximo possível. Talvez eu vou coroar só a habilidade elemental dele, véio. Ou esse aqui, talvez eu acabe coroando, eu não sei qual é o melhor. Vamos mostrar pra gente ver, quando pegar outra coroa a gente vê isso aí. O que não faz sentido é porque o dele é ele mesmo, né, mano? Isso não faz o maior sentido isso aqui. O negócio pra coroar ele é ele mesmo, bacana. Podia ser outro boss, mas não, é ele mesmo. Vamos lá, deixa eu mostrar essas flores flopadas aqui. Tá tudo flopado praticamente, nada. Tô upando esse aqui. O único que eu upei direito aqui foi só a tiara e esse outro aqui que já tava no máximo, né? Deixa eu mostrar rapidinho os artefatos caramuche. Ele tá flopado pra caramba. Tá com recarga de energia. Falar recarga crítica. Taxa crítica na flor. Tá horrorosa essa flor. A pluma tá pior ainda, só com taxa crítica e proficiência praticamente. Ele tá com essa areia criminosa de ataque aqui, com dano crítico e recarga. Tá com esse cálice de bônus de dano anemo com ataque porcentagem, dano crítico e proficiência. E por último ele tá com essa tiara de dano crítico criminosa com taxa crítica e recarga. Ele tem que farmar tudo praticamente, né? Tem que ir mudando peça por peça até ele ficar bom mesmo. Que geralmente ele que equilibra aqui, só a gente colocava bastante dano pra ele ficar critando legal, dar um dano maneiro, né?
Mas enfim, essa é a equipe dos caramuxa aqui. Com a Faruzan. Acho que por hoje é só isso mesmo, pessoal. Depois eu mostro a equipe da UM lá que eu acabei usando pra fazer a parte ali do evento, né? Aí quando voltar aqui o evento, a gente continua praticamente, né? Continua a história principal aqui do evento. Travou. Caramba, cadê a missão do evento? Eu esqueci onde que era a missão. Esse aqui? Ah, aqui que é a missão, tá. A próxima missão se chama... Meu Deus, eu gaguejei tudo agora. A próxima missão se chama Reencontros e Despedidas, que é o nome da missão. Capítulo de Sabedoria e Sagacidade, ato 3, que só vai começar daqui um dia praticamente. Então daqui um dia a gente volta, pessoal. Aí eu já volto e faço toda a parte das tendas lá, a parte do evento mesmo. Aí quando voltar a gente já zera praticamente, ó. Que aqui vai liberar, ó. Na verdade ainda vai ter outra parte, que ainda tem outra aqui daqui 3 dias que desbloqueia a parte final do próprio evento em si, ó. Acho que da história acaba em um dia. Que é a parte 3, mas do evento mesmo ainda dura mais um. Então provavelmente vai ter 4 partes do evento. 4 partes do evento principal. E o bom é que a gente vai estar pegando a Faruzan também, né? Falta pouco pra pegar. Mas enfim, deixa eu só ver quanto que eu tô de tiro aqui. Rapidinho. Cadê? Tá, tô com 33 tiros. Ok, ainda tô com pouco tiro. Ixi, até já juntar 80 vai demorar pra caramba. Acho que eu vou ter que skipar o banner do Baizu. Infelizmente tem que skipar e pegar no próximo erro que tiver de algum outro personagem mais interessante. Aqui no Makokome, um Alhaitan. Ou sei lá, qualquer outro personagem novo aí, ó. Tô precisando mais mesmo. Somente deles dois aqui, ó, que seria interessante estar pegando. Talvez um Makokome mesmo. Não sei quem que vai vir. A Ayaka não vai vir, que ela já veio. Talvez um venha. Se vier o Vente, eu pego o Vente. Se vier o Vente, eu pego só pra completar os personagens antigos lá. Os pais antigos lá, de Monster, de tal, de Liu. Que no qual eu não tenho um dos antigos é o Vente. O Vente é de Nazuma, eu não tenho quem aqui? Eu não tenho a galera de Nazuma. Eu não tenho a Shenri também de Liu, né? Mas só que a Shenri é mais nova do que o... realmente, dos antigos só o Vente que eu não tenho. Que é o último Arconte que eu não tenho. O único Arconte que falta. Talvez eu vou no Vente mesmo, ou talvez eu vou no Makokome. Ou talvez eu vou no Alhaitan, dependendo de quem vier primeiro a gente vai. O Sino eu acho que eu vou deixar pra pegar depois. O Sino, esses outros personagens eu deixo pra depois. Tipo Ito, Sino, Ayaka, Shenri. A Miko também na prioridade, né? Que eu já tenho um DPS elétrico, que é a Raiden, então talvez eu pegue o Sino só pra deixar a Raiden livre pra outras equipes, né? Como tem um DPS bom elétrico mesmo, talvez eu pegue o Sino mais pra frente. Mas minha prioridade é pegar eles dois pessoalmente, ó. Que a equipe deles dois aqui é muito da hora de jogar, véio. A equipe de germinação dela e a equipe de coisa dele. É muito da hora, a prioridade é pegar eles dois mesmo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu passo por qualquer sal que eu passei naquela parte do café que tem como você não passar só aquele modo de Bob Construtor, né? Modo Minecraft do Genshin. Mas enfim, deixa eu ir lá. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Falou.